estava indo cada vez fazer matérias em lugares mais ermos, mais perigosos, e se eu não tivesse noções de sobrevivência, ia acabar que eu ia me meter numa enrascada. E quando eu passo a mostrar aventuras no YouTube, seria de boa fé que eu mostrasse como se virar em situações como essa. Fala galera, bem-vindos a mais um Conexão Outdoor, hoje para falar com um cara muito inspirador. Ele fez do conhecimento, da técnica, da tecnologia e da aventura o seu próprio caminho. Especialista em sobrevivencialismo e em expedições para lugares ermos, como ele mesmo gosta de dizer, o youtuber com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e gente finíssima, Celso Cavallini. Celso Cavallini, muito prazer e bem-vindo ao Conexão Outdoor, valeu aí por aceitar o convite, tudo bom, camarada? Fala, meu amigo, tudo bem? Pô, maior prazer estar aqui, maior prazer mesmo. Nesse período de quarentena, nada melhor do que conversar com os amigos aí, vai ser bem legal esse bate-papo. Então vamos lá, Celso, o seu currículo profissional ele é tão eclético quanto suas experiências de vida, né? Você começou com canoagem, artes marciais, você estudou engenharia, mas trabalhou na frente das câmeras nas principais emissoras de TV do Brasil, né? E hoje você tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, né? Qual que foi quando que você teve esse clique que te fez olhar para essa direção que você está hoje e enxergar ela como o seu caminho, que parece que você se encontrou, né? Cara, você sabe que eu acho que sempre foi o que eu quis fazer, né? Você falou, você começou com canoagem. Na verdade eu comecei com remo e passei para canoagem. Quando eu passei para canoagem, eu parei de remar só na raia, a gente treinava na raia olímpica da USP, e passei a fazer trajetos de corredeira, a gente chama de água branca. E quando você está descendo o rio, você tem contato com a natureza em lugares muito ermos, que só o caiaque ali entra, muitas vezes ninguém nem passou por ali. E eu acho que já nessa época o bichinho do outdoor me mordeu e eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Claro que daí você está fazendo faculdade, eu fiz engenharia, depois fiz publicidade ainda, e trabalho e tal, e já treinava jiu-jitsu e a vida me levou por caminhos tortuosos. Eu acabei parando na televisão por causa do jiu-jitsu e consegui sair para esse meio, ou voltar para esse meio de aventura. Mas acho que desde o começo a aventura, a natureza foi uma coisa que sempre me encantou. E Celso, a vida na TV não tem glamour nenhum, né? Diferente do que muita gente pensa. E já tem um tempo que as coisas mudaram bastante. Não basta ser só repórter, né? Tem que saber operar câmera, editar, produzir, fazer mais um monte de coisa. No teu caso, também performar, né? Não que você seja um artista, mas você era um personagem além do repórter, né? Como você falou, as pessoas glamourizam demais o trabalho em televisão e não é nada disso. Ainda mais no ramo que eu escolhi, que era estar em lugares que às vezes nem um câmera conseguia entrar, nem um cinegrafista conseguia entrar, você acaba tendo que fazer tudo mesmo. Mas eu acho que uma das coisas mais legais, principalmente na época que eu trabalhei em televisão, que foram nos últimos 25 anos, eram os acessos, as oportunidades que a TV te dava de fazer coisas que um civil, digamos assim, jamais conseguiria fazer, que vão desde entrar em cavernas proibidas até fazer treinamentos militares no Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, eu acho que isso foi o que mais me fascinou na TV, essas oportunidades, né? E os pedidos inusitados, hein? Eu acho que depois de um tempo que você ficou conhecido por fazer exatamente isso que os repórteres normais não faziam, sempre tem muita gente que dá uma exagerada, né? Que pensa que você é um MacGyver, um Indiana Jones. Olha, bizarrice nesses 25 anos de TV, não estou reclamando não, ao contrário, mas bizarrice foi o que não faltava, porque eu trabalhei em muitos programas que são programas de assuntos diversos, então às vezes você pega um diretor que ele domina outras áreas, ele até domina, sei lá, culinária, domina fofoca, mas não necessariamente ele domina aventura. Então um diretor já me pediu, eu queria que você fizesse um mergulho na parte escura do oceano a 1000 metros, mas um que me marcou muito foi uma pauta que eu tinha que gravar. A gente estava fazendo uma pauta sobre as florestas urbanas, né? E um diretor me pediu para gravar uma onça na Serra da Cantareira, que realmente existe.
Só que ele marcou essa gravação para um domingo às 4 da tarde. Ou seja, eu tinha um horário das 4 às 6, onde baixava a luz, para chegar na Serra da Cantareira e gravar uma onça, como se fosse uma coisa simples, né? Tipo, alguém marcou com a onça, sei lá, a onça... então tinha essas coisas, que as pessoas achavam que... chega lá, você tem 2 horas para achar uma onça, gravar uma onça na Serra da Cantareira e trazer a imagem. E você acompanhou essa transformação, né, da televisão, acho que veio acompanhada dessa revolução tecnológica, junto com a internet, desde o nascimento da internet. E aí, quando que você sentiu que a TV já não era o suficiente, já não era o bastante para você? Puxa, não sei se não era o bastante, porque isso pode soar até... Eu acho que teve um momento em que eu estava muito cansado, porque a TV, ela suga muito de você, ela é um buraco negro ali, você produz a matéria, fica às vezes meses produzindo, edita, grava, enfim, faz tudo, e quando ela vai para o ar, ela simplesmente some. Aquela matéria que você trabalhou tanto, ela nunca mais vai ser vista, porque ela já foi para o ar. E... Pela natureza do que eu faço, que são coisas que não são factuais, como a gente exemplificou, gravar uma onça hoje vai ser uma bela imagem hoje e daqui 10 anos, talvez daqui 10 anos seja uma imagem ainda mais bela, né, porque se torne cada vez mais raro. Eu tinha essa vontade de que essas matérias tivessem uma possibilidade de ser vistas por mais tempo e também de ter uma liberdade maior. Então, nesse caso, a internet, mais especificamente o YouTube, caíram como uma luva para o que eu fazia. No telejornalismo, né, quem foram as suas inspirações, suas referências, né? Numa época que no Brasil não tinha muita gente que fazia isso, né? Olha, um dos caras que eu admirava muito e que fazia um pouco de aventura, um pouco de tudo, era o Goulart de Andrade. Você lembra desse programa do Goulart de Andrade? Passava acho que na Band, sábado à noite, e eu admirava muito quando ele fazia matérias com bichos e tal, e sempre fui muito fã de National Geographic, Discovery Channel, muito antes de pensar em trabalhar em televisão. Eu falava, nossa, que sensacional poder gravar esses lugares, esses bichos, esses cenários. E então acho que essas foram 2 grandes referências para mim. E depois eu tive a felicidade de eu ser um apresentador da NetGeo, enfim, foi praticamente um sonho realizado, né? E como que foi justamente essa migração, né, pro YouTube, saindo da TV, se adaptando a uma linguagem nova, que acho que você buscar um público completamente novo, né? Olha, foi muito difícil. Primeiro porque assim, eu não consegui trazer nada de público da TV pro YouTube. Eu comecei do zero literalmente, assim. A segunda dificuldade foi a adaptação de linguagem. O YouTube pede uma linguagem, não só a sua linguagem, mas uma linguagem de edição diferente. Então essa foi a segunda adaptação que eu tive que me acostumar. Então não foi fácil. Mas aproveito e deixo até uma dica para todo mundo que quer seguir essa carreira de youtuber. O YouTube ele premia a insistência, ele quer saber se você vai manter, ele te testa, você vai ficar muito tempo ali comendo areia e de repente o negócio vai começar a virar e é muito mais fácil você chegar aos 100 mil do que aos 10 mil, muito mais fácil chegar aos 10 mil do que aos 1000 e assim por diante. Eu costumo dizer que tem uma regra básica no outdoor que é conhecimento mais equipamento igual a segurança mais conforto. É quase uma equação. Então eu passei a criar os meus próprios equipamentos e isso acabou virando produtos que me ajudaram a crescer ali. E então foi a fome com a vontade de comer. Eu dava para as pessoas bons produtos que eu tinha desenvolvido em associação com grandes marcas e ganhava um dinheiro a mais para poder fazer mais aventuras e mostrar mais, e assim a bola de neve vai girando. Celso, o que tem no seu kit de sobrevivência e qual a situação que você leva ele? Bom, a situação, eu levo ele para todos os lugares. Se eu for no banheiro agora, eu vou com o meu kit de sobrevivência. Eu não saio mais sem ele, e até o meu EDC, meu Everyday Care, ali, as coisas que eu carrego no meu dia a dia urbano, tem um mini kit de sobrevivência para se alguma coisa acontecer. A gente tem, por definição, os 5 Cs de sobrevivência, que
são 5 Cs em inglês, mas é uma ferramenta de corte, uma maneira de fazer fogo, uma cobertura, um cantil e corda. Essas são as coisas que eu sempre tenho no meu kit. Às vezes eu vou para um lugar que não tem árvore, eu não vou levar uma faca desse tamanho, eu levo uma faquinha menor. Quando eu vou para um lugar que tem muita água, que nem a Patagônia, eu levo só um filtro, eu não preciso levar cantis. Quando eu vou para o deserto, eu não preciso levar uma barraca à prova de chuva. Então você acaba adequando o seu kit à situação. Mas essas 5 coisas, elas sempre vão estar no meu kit. E aí tem as coisas complementares, por exemplo, bússola, para se o GPS falhar, eu sempre levo o GPS, mas sempre tem uma bússola, uma boa lanterna, o spot está sempre comigo. O spot é uma coisa que eu já usava muito antes do canal ser apoiado pelo spot. É um dos equipamentos mais importantes que eu tenho, está sempre aqui ligado. E aí tem umas quinquilharias, por exemplo, silver tape, porque às vezes rasga uma barraca, você tem que remendar um calçado, você sempre acaba levando umas coisinhas assim. Mas o kit está sempre comigo, sempre, sempre, sempre. Celso, como que é para você a relação do peso do equipamento e estar preparado para tudo, né? Porque quando você está preparado para tudo, você paga um preço, né? Eu vou te dizer que assim, quando eu vou enfrentar um bioma que eu não conheço muito bem, a minha mochila cresce. Ou seja, quanto menos preparado, mais coisa eu levo. Então isso é uma coisa que eu incentivo as pessoas a fazerem, principalmente quando elas estão começando. É melhor você levar mais peso e não ir tão longe do que você ir mais longe com menos peso e quando chegar lá longe você perceber que te faltaram equipamentos essenciais. E eu levo isso para mim também, porque às vezes você está num bioma, por exemplo, neve. Neve é uma coisa que eu vou bastante, mas não convivo com biomas de neve, como eu convivo com Mata Atlântica, por exemplo. Então quando eu vou para neve, a mochila está sempre mais pesada, não só pelos equipamentos de neve são mais pesados, mas porque eu levo coisas a mais por não ter tanta confiança em levar menos coisas. Eu vou até aproveitar para emendar, Celso. Quando você está amparado pelos equipamentos apropriados, você tem conhecimento, você sabe navegar, você domina técnicas de sobrevivência e sabe encontrar tranquilidade até em situações extremas, com toda essa sua experiência que você tem, quando é então que você sai da tua zona de conforto? Se tem uma coisa que me tira muito da zona de conforto é quando eu tenho que fazer alguma coisa com pressa. Como eu já estou muito acostumado a levar os equipamentos, já sou um cara um pouco experiente, esses são 2 itens que não me atingem tanto, a experiência e o equipamento. Mas a pressa ainda é uma coisa que me atinge muito. E às vezes a gente acaba tendo que se submeter a uma pressa porque vai virar o tempo, ou porque alguma coisa demorou mais e você precisa gravar lá na frente. Então, se tem uma coisa que me tira da zona de conforto é pressa. Você acha que você está aí, assim, com toda a preparação e conhecimento que você tem sobre equipamentos e técnicas, você acha que você está imune a perrengue? talvez você esteja menos sujeito a eles, né? Mas conta pra gente um daqueles que você teve que recorrer assim, a sua fé, a sua intuição para escapar. Cara, a gente nunca tá imune a perrengue. Ao contrário, quanto mais preparado, acho que mais perrengue a gente passa, porque a gente se arrisca um pouco mais e acaba se ferrando um pouco mais. Você pediu um exemplo da intuição. Vou te dar um exemplo quando a intuição não funcionou. Uma vez a gente ia fazer uma travessia de uma caverna, para televisão isso, na época de televisão ainda. E essa caverna estava fechada porque tinham morrido 2 guias, porque tinha alagado a caverna, tinha chovido muito, tem um rio que passa dentro da caverna, como a maioria das cavernas aqui, tinha alagado e esses guias tinham morrido lá, tinha fechado a caverna e ia reabrir e a gente ia fazer essa travessia. E a minha preocupação era fazer isso no dia que a caverna não alagasse para eu também não morrer lá dentro, né? Então a gente controlou muito a previsão do tempo e eu tinha um contato por rádio. Naquela época não tinha spot, não tinha nem telefone celular, falando de um tempo já bem lá atrás. Tinha um rádio walkie-talkie que me dava contato com a cabeceira do rio. Na cabeceira do rio eu ia saber se estava chovendo e se havia uma enxurrada ou não. E a gente tinha quase um dia de caminhada até a boca da caverna. Quando chegamos lá,
eu fui entrar em contato com o pessoal da Cabeceira do Rio e não rolou, ninguém me respondeu. E aí eu falei, cara, eu não posso entrar, eu, um cinegrafista, não posso arriscar entrar nessa caverna sem saber se vai chover e se a gente vai morrer afogado lá dentro também. E aí eu falei, pô, cancela tudo. Lá fora tinha uma equipe de televisão que estava indo gravar, que eles iam ficar na boca. Eu falei, vai cancelar, vai cancelar, vai cancelar. A gente vai ficar aqui até eu conseguir contato com a Cabeceira do Rio, senão ninguém entra na caverna. E TV tem um custo, cada dia que você fica lá é um monte de equipamento, é um custo altíssimo. Eu tomei uma bronca do diretor, eu falei, não posso, se chover nós vamos morrer. Aí todo mundo entendeu e acabou que não choveu. Eu fiquei 2 dias parado lá, não choveu, perdemos uma grana alta de produção. Quando eu fui conseguir contato com a Cabeceira do Rio, não estava chovendo também, a gente conseguiu fazer a travessia, mas acabei perdendo aí 2 dias, porque o meu instinto me disse para não atravessar, meu instinto estava completamente errado, mas enfim, se eu tivesse que tomar uma atitude de novo, eu tomaria a mesma atitude, que é não arriscar, principalmente a vida de outras pessoas, e enquanto eu não tivesse absoluta certeza, eu não ia fazer. Então tá aí um exemplo de quando o meu instinto não funcionou, mas funcionou, sei lá. Falando de instinto, me conta um pouco como que funciona para você numa expedição, essa leitura de sinais, né, seus, né, do teu corpo, da tua intuição, porque a tendência, quando a gente está muito preparado, seja com conhecimento ou equipamentos, é a gente acabar se debruçando neles, né? Mas tem situações que a gente precisa seguir o que está dentro da gente, né? Como que funciona isso para ti? Israel, eu tenho 2 regras que são muito básicas para mim. Primeiro, eu não faço nada que não foi planejado. Por exemplo, eu estou numa expedição, aí eu vi uma oportunidade e, putz, olha que legal, se eu for por aqui, não, eu não faço. Se não está planejado, eu não vou fazer. Eu volto de novo, eu planejo, volto de novo e faço. Então essa é uma regra que eu sigo sempre para não acabar me faltando provisões, entrando num lugar em que eu não tenho bem mapeado e etc. E a segunda regra, e essa diz mais respeito à sua pergunta, eu não faço nada que eu esteja com medo. O medo, ele atrapalha demais o raciocínio da gente. Então, se eu tiver medo, eu prefiro não fazer. Eu tenho medo de ter medo ali, porque o medo vai com certeza fazer com que eu reaja de uma maneira mais irracional e não esteja apto a enfrentar uma intempérie ali. Então, se eu tiver medo, estiver inseguro, mesmo que eu saiba que aquele medo não tem fundamento, eu não faço, que é para poder sempre estar raciocinando com clareza. O que é pior? Você está sozinho e não estar devidamente preparado para uma situação de sobrevivência, ou estar acompanhado, mas com problema de convivência em uma expedição? Então, sobrevivência versus convivência, hein? Eu prefiro 1000 vezes estar sozinho. Eu tinha um professor que ele falava, ele tinha 2 regras, ele falava assim, primeiro, não existe equipamento nenhum que seja a prova de idiota. É uma regra básica. Segundo, ele falava, a inteligência do ser humano ainda é limitada, mas a estupidez é infinita. Então, às vezes uma pessoa no grupo que perca o controle, que se desespere, que seja mal preparada ou que emocionalmente não esteja estável, essa pessoa pode colocar em risco um grupo inteiro. Então eu prefiro estar sozinho e não tão bem equipado do que estar com uma pessoa, com um grupo despreparado. Então eu prefiro a primeira opção, estar sozinho e não tão bem preparado com equipamentos. Então, a gente vive uma expectativa que o ecoturismo e o turismo de aventura cresçam bastante quando a pandemia acabar. Seja por evitar aglomerações e também porque até quem não tem costume de praticar atividades outdoor sente essa necessidade de reconexão com a natureza, né? E essa situação pode ser paradoxal, porque ao mesmo tempo que o Brasil pode se desenvolver e ganhar e crescer bastante nesse mercado, um possível êxodo para a natureza pode gerar ruído demais para quem busca essa conexão. Como que você vê como ideal um equilíbrio entre se conectar e preservar o ambiente, né, a natureza, num cenário como esses que a gente
não sabe como que vai ser. E isso é muito complexo, porque na minha cabeça uma coisa é muito clara. Se as pessoas não forem para a natureza, elas não se apaixonam pela natureza. Se elas não se apaixonam pela natureza, elas não vão preservar a natureza. Só preserva a natureza quem ama a natureza e só ama a natureza quem vai para a natureza. Então não adianta você separar, falar assim, essa área aqui ela não pode entrar ninguém. Se isso acontecer, o que vai acontecer é que essa área vai acabar sendo fagocitada por outros interesses. Então a natureza ela tem que ser utilizada com total respeito, mas ela tem que ser usufruída, utilizada é um termo meio pesado, usufruída pelo ser humano. É a única forma que a gente tem de preservar a natureza hoje. Então eu não vejo mais uma natureza isolada do ser humano como uma forma prática, que vá dar certo. Em lugar nenhum, em lugar nenhum. A gente tem como exemplo grandes parques americanos, a quantidade de gente que visita e o estado de preservação tão belo e tão organizado que é. Se a gente conseguisse chegar nesse ponto no Brasil, eu acho que a gente ia ser feliz. Agora, seria muito egoísmo eu querer usufruir de algum lugar sozinho, né? Falar assim, putz, vai encher de gente. É lógico que quem vai para a natureza busca escapar um pouco do caos de pessoas, mas se você quer evitar esse caos de pessoas, e se um lugar ou um parque está sendo muito visitado, procure épocas ou dias da semana, evitando fins de semana ou grande verão, que você vai conseguir fazer essas atividades um pouco mais sozinho. Mas eu não vejo mais uma coisa sem outra. O ser humano depende da natureza e hoje a natureza depende do ser humano, sim. Não é mais uma natureza que assim, se não tivesse ser humano, não, a natureza ela precisa que a gente cuide dela no estado que a gente chegou hoje. Não dá mais pra gente não cuidar. E você acha que o YouTube e os YouTubers, eles exercem um papel, eles podem exercer um papel importante nesse processo de educação ambiental? Eu acho que podem e devem e exercem. Eu acho que hoje o YouTube está pegando o papel dos influenciadores que eram de televisão. A maioria dos YouTubers hoje dos grandes YouTubers, tem números maiores do que audiências de grandes televisões. Se a gente educar pessoas, é mais efetivo do que a gente proibir ou regulamentar atitudes ali. É claro que tem que ter as duas coisas meio conjugadas, que sempre vai ter um sem noção, mas eu acho que a educação ambiental ela tem que crescer à medida que essa invasão, no bom sentido, para o outdoor acontece. Então eu acho que é praticamente uma obrigação de um youtuber que fale de natureza, como é o meu caso e de tantos outros, de incutir essa educação, essa ideia de preservação na cabeça das pessoas. Celso, pra gente encerrar, acho que você é uma pessoa que ama o que faz, né? Você se encontrou no mundo da aventura, no terreno da internet. Com toda essa bagagem que você acumulou, qual que você acredita que é a sua missão agora com todas essas ferramentas que você tem? A minha missão sempre foi muito clara. A missão do canal hoje no YouTube, das minhas redes sociais e de todo o meu empreendimento é levar pessoas para o outdoor, tirar pessoas de dentro de casa e levarem pessoas para a natureza. Pelo mesmo motivo que a gente já falou aqui, que a gente só vai conseguir preservar a natureza se as pessoas amarem a natureza, as pessoas só vão amar a natureza se elas conviverem com a natureza. E então eu preciso levar as pessoas para lá, e porque eu tenho certeza absoluta que pessoas que fazem atividades outdoor são pessoas mais felizes. Então a missão do canal é levar as pessoas outdoor para que elas sejam mais felizes e para que a gente preserve a natureza. Isso sempre foi muito claro para mim. E já que a gente faz isso, complementando a minha resposta, já que eu me comprometi a ter essa missão, eu tento ensinar regras de segurança, como sobrevivência e suprir de bons equipamentos para que elas façam tudo isso com segurança. Celso, muito obrigado, adorei aí te conhecer, escutar um pouco das suas histórias, ganhou mais um fã, um seguidor você já tinha, obrigado aí pelo seu tempo aí, cara. Pô, eu que agradeço, é um prazer estar aqui no canal do Spot. Eu vi as tuas entrevistas anteriores, são ótimas, personagens
especiais demais. Pô, é uma honra para mim estar aqui. E no próximo Conexão Outdoor, um papo imperdível e inspirador com a Juliana Tosi e o Guilherme Cordeiro do Montanha para Todos. Até lá!